Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pod for Work e nós queremos dizer para você que estamos muito felizes porque você está acompanhando. Assim, nós estamos vendo que está passando de 100 mil visualizações cada post que a gente coloca, então muito obrigado pela sua audiência, valeu mesmo, ó. Tem muita novidade para a gente contar para você, tem muita coisa interessante. Então, antes de tudo, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Então aqui, obrigado Grupo Abradex, um grupo que trabalha com madeira de altíssima qualidade, faz vários projetos arquitetônicos e assim, é uma empresa consolidada com mais de uma década no mercado nacional e internacional. Quando eu falo nacional e internacional, é Estados Unidos e também Brasil. Estão sediados aí no Rio de Janeiro, diretamente da Barra da Tijuca. Obrigado, Grupo Abradex. Agora também nós vamos falar do Domum, uma empresa de móveis de altíssimo padrão. Pensou em qualidade? Pensou em luxo? Se a gente for falar de carro, aí você vai pensar no Jaguar, você vai pensar na Mercedes, você vai pensar ali na Ferrari, carros de altíssimo padrão. Agora, quando você pensa em móveis de alto padrão, de luxo, é a Domum. Não tem outra igual. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, entra aí nas redes sociais, procura saber sobre a Domum. E uma coisa muito legal que o pessoal da Domum falou para mim, eles estão buscando arquitetos aqui da região de Orlando, Miami, toda a Flórida. Ou melhor, toda a Flórida não, Estados Unidos inteiro. Os caras estão abrindo frente em vários lugares. Estão com um projeto em Nova York, em Atlanta, em vários lugares. Se eu ficar falando aqui, eu vou perder muito tempo. Então, assim, você que é arquiteto, ou você conhece alguém que é arquiteto ou designer de interiores, chama a gente aqui no Pod for Work, que tem uma oportunidade incrível para você, tá bom? Vai ganhar em dólar, hein? Não é só para quem está aqui na América, não. Quem está no Brasil também. Aproveite essa oportunidade. Então, obrigado, Domo. Valeu. Gente, agora aqui o meu amigo Alex, conhecido aqui nos Estados Unidos como Alex, mas é meu parceiro Alê. Tudo bom? Cara, 100%, sem dúvida. Hoje, realmente motivado. Eu tenho acompanhado esse nosso entrevistado há um bom tempo e o cara sabe muito. Sempre aumentando a régua aqui no nosso Pod for Work e hoje vai ser sensacional. Acompanhe. Segura aí na cadeira, turma. É isso, ó. Falando em elevando a régua, realmente eu concordo, Alê. A gente está trazendo pessoas aqui de alto potencial, de gabaritos. E esse cara que a gente tem aqui hoje como convidado, ele é um autor de 2 livros. Dos livros ele está aqui, ó, Caminho do Topo. Quando você pensa no topo, você vai pensar numa montanha, no alto de um prédio, ou seja, sai da linha horizontal e vai para a linha vertical. Entende? Então, a Caminho do Topo. E também não seja babá de gente grande. Você aí é babá de gente grande? Acho que não, né? Ó, esse cara, ele é um palestrante internacional e quando fala-se de palestra internacional, eu sou prova viva do que eu tô falando. Eu assisti uma palestra dele na semana passada, aqui num evento que teve, então assim, uma palestra incrível. Você que tem a mentalidade empreendedora, você que é dono de negócio, seja de qual tamanho for, esse cara que nós vamos entrevistar aqui hoje tem um gabarito incrível. Ele é do Brasil, está aqui fazendo uma visita, mas já está desenvolvendo vários projetos interessantes. Então, assim, ó, acompanhe que nós estamos recebendo hoje Fabiano Zanzin. Porra, cara. Que isso, hein, Que meu amigo? isso, cara. Só faltou o hino americano aqui, cara, o brasileiro, Os né? violinos, né, no fundo. Cara. Galera, feliz demais de poder estar aqui no Pod for Work. Pod for Work. Gostei do trocadilho, né? Trocadilho. Parabéns, Douglas. Parabéns, Alex, o Alex, Alê, né? é. Chama de Alê aí, Mais né? fácil, mais fácil. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse formato de podcast é um formato bacana, interessante, né? E mais do que isso, eu sempre digo que empreendedor ou empresário ou investidor, a gente já vai falar um pouquinho sobre a diferença dessas figuras aí, aprende muito com outro empreendedor, aprende muito com outro empresário. Né? O cara que tá na frente do game ali, no dia a dia, na frente de uma empresa, ele não tem mais, muitas vezes, né, tempo, ele não vai voltar pra academia, não vai voltar para um MBA, né? E a escola da prática é a melhor pós-graduação que existe. Só que quando você anda com gente certa, você erra menos, você erra mais rápido, erra barato.
Então, eu acho que um programa como esse, né, um canal como esse, ele tem um cunho social, né? Que é ajudar outro empreendedor, outro empresário, outro investidor a, poxa, esse insight aqui é legal. Porque muitas vezes o exemplo que ele está assistindo aqui, talvez não é alguém do ramo dele, mas um insight, uma sacada, eu costumo dizer que uma sacada paga. Né? Pô, às vezes uma sacada, uma coisa que o cara falou, nem é para ele falar, ponto, era isso. Então, pô, parabéns. Isso aqui tem um cunho social, cara. E que espero poder compartilhar com vocês aí um pouquinho, né, daquilo que a gente tem feito nos últimos 20 anos aí, ajudando empresas familiares e bora lá. Perfeito. Então, nós estamos querendo saber o outro lado que é mostrado nas redes sociais. Entendemos, né, o seu posicionamento hoje tem crescido muito nas redes sociais, é uma pessoa de referência, mas conta pra gente quem é o Fabiano, da onde ele veio, a história de vida. Nós queremos saber a sua estrutura, a sua base. Então, conta pra gente aí, pra quem não conhece esse seu lado. Muito legal. O Fabiano é o 5º filho da dona Nilce e do seu Auxílio Zanzin, que é um casal de funcionários públicos no Brasil. E eu digo o seguinte, Ale, a referência de economista para mim foi a minha mãe e meu pai. Porque criaram 5 filhos, 5 cuecas, 5 homens, né? Eu fui o 5º. Só que quando eu nasci, o Douglas, a minha mãe estava operada para não ter mais filho, fazia 12 anos. Então era pra eu estar aqui, cara, de verdade, entendeu? Então fazia 12 anos já que ela, né, minha mãe já era operada. Eu fui o 5º. Então, na verdade, embora eu seja o 5º filho de 5 irmãos, eu cresci quase que como um filho único, né? Porque eu não brinquei com meus irmãos, né? Eu brinquei com um primo, com um coleguinha e tal, porque meu irmão mais velho depois de mim tinha 12 anos. Eu falo que meu pai e minha mãe foram referências de economistas pra mim, porque criaram 5 filhos com 2 salários mínimos no Brasil, né? E nenhum foi pro tráfico, nenhum foi para... Pelo contrário, tinha um irmão que foi pro exército, outro foi para... Enfim, você criar 5 filhos no Brasil com 2 salários mínimos, né, e todo mundo, né, ter uma vida digna, e eu acho que todo mundo tem uma história de superação, quando você... Eu tenho um privilégio na vida que é todos os dias poder estar dentro de uma empresa diferente, Ale. Você, né, o empresário... Sim. Nem todo empresário faz isso, porque como o meu trabalho, ele permite isso. Hoje eu estou numa indústria de móveis, amanhã eu estou numa indústria de alimentos, no outro dia eu estou numa distribuidora de produtos, enfim. Então, todos os dias eu estou escutando histórias diferentes. E uma das coisas que eu percebo, que todos os homens e mulheres de negócio de sucesso, não é só no Brasil. Fora do Brasil também, a gente frequenta, né, vários fóruns nos Estados Unidos. Eles têm em comum o seguinte, um passado e uma infância muitas vezes muito dura, né? Então essa galera aprendeu a fazer muito com pouco. Então quando eu digo que a minha mãe e meu pai foram referências de economistas, é porque, cara, você tinha que fazer muito com pouco, né? E eu cresci com aquela máxima ouvindo meu pai e minha mãe falar o seguinte, ó, estuda, trabalha, rala, para quando você crescer, você ser alguém na vida. Porque não tem herança te esperando, não tem... enfim, né? Sou descendente de família italiana, imigrantes italianos que foram para o Brasil ou trabalhar, né, em roça de café, ou alguns foram para o sul, né, trabalhar aqui, enfim. Então era isso, cara. Então a máxima que o mantra que eu cresci escutando era: sucesso é consequência de trabalho, e trabalho árduo. E dentro desse trabalho tá, estuda para você ser alguém na vida. É isso, né? Você tem uma geração hoje no mercado de trabalho que cresceu escutando o seguinte, ó, você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de trabalhar com o que você gosta. Não que seja errado isso. Então isso me forjou, me moldou, eu chamo isso de placenta social. Placenta social é o ambiente no qual você foi gerado. Seus professores, seus líderes, um chefe, um cliente, isso foi te moldando, foi te forjando, né? Minha mãe aposentada do Estado, meu pai da prefeitura, né? E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? E aí, com 13 anos de idade, eu lembro que a minha mãe saiu para comprar uma bicicleta, eu precisava de uma bicicleta, porque eu estudava de manhã, e a minha bicicleta já tinha crescido, e ela voltou e falou assim, ó, comprei uma bicicleta nova para você, mas encontrei também um emprego. Você começa a trabalhar numa concessionária de motocicletas Honda. Olha só. Legal. Lá, legal. Olha que legal. E aí, você acha que eu tive a oportunidade de perguntar e questionar pra minha mãe, tá, mas o que é o emprego? O que eu vou trabalhar do quê? Né? Não, cara, ela só falou assim, arrumei um emprego, tá aqui a tua bicicleta nova e você começa amanhã. Falei, tá, mas eu estudo. Ela falou, não, muda pra noite e você vai trabalhar de dia.
Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque o emprego, ele dignifica o caráter do homem. Né? Nem pode trabalhar com 13 anos de idade hoje no Brasil, né? Nem menor aprendiz, talvez, acho que não dá. Cara, então, foi a melhor coisa. E eu entrei na concessionária de motocicletas para trabalhar como estopa, sabe o que é estopa, Douglas? Não. Sabe o que é uma estopa, né? Não, a estopa em si eu sei o que é. Agora, Isso, mas, então, a função estopa... Então, na assistência técnica numa oficina mecânica, o estopa é o seguinte, o estopa serve pra tudo, cara. Você limpa, você enxuga a mão, você tal. Então, o estopa é o seguinte... Faz tudo ali. É o auxiliar do faz tudo, você entendeu, cara? O cara, se faltar, alguém nota. O cara do cafezinho, né? Aí, cara. Pô, cadê o café, né? Cara, só que eu cresci com aquilo. Falei, pô, se eu quiser ser alguém na vida, eu vou ter que ralar, vou ter que trabalhar, vou ter que tal, né? E eu saí 10 anos depois, né? Já com 23 para 24 anos de idade, dessa concessionária, para montar a minha loja de motocicletas. Então eu já saí ali para empreender, cara. Que legal. Né? Que depois eu posso contar essa pra história. Montar a sua loja? A minha loja. Então foram 10 anos ali trabalhando. Nossa. Eu comecei lá como auxiliar, depois fui ser mecânico da oficina da concessionária. Depois, só que daí eu fui percebendo, eu falei, cara, pera um pouquinho. Só que esses caras que trabalham lá na frente, os caras têm um guarda-pozinho branco, bacana. E eu tô aqui, aí eu olhei a vida dos caras, daí eu falei, pô, esses caras, meu, acho que como é que faz pra trabalhar ali na frente? Acho que esses caras ganham um pouquinho mais de dinheiro. Aí lá o cara já ganhava uma comissão e tal. A importância de você andar com gente certa. E eu comecei a fazer a pergunta, pô, o que eu tenho que fazer pra trabalhar lá? Então, o que nos leva pro próximo degrau, cara, não é a resposta, é a pergunta certa. Exato. Né? Pô, o que eu tenho que fazer pra trabalhar lá? O cara falou assim, pô, cara, você tem que fazer um curso e tal. Você quer trabalhar na frente? Quero. Proatividade. É uma outra coisa que eu prezo muito na minha vida, entendeu? Falei, pô, cara, eu quero, se tiver oportunidade, um dia, cara, um cara que trabalhava na frente, no departamento de peças, cuidava de garantia e tal, saiu, o cara falou, pô, Fabiano quer, vem pra frente. Aí eu já aprendi, fui trabalhar com vendas, fui trabalhar com garantia e tudo mais, cara, e eu saí da concessionária já com 20